nossa representante aqui da área de comunicação, e a nossa pessoa estimada, honrada, que muito, o advogado Antônio Funari Filho. Ele é presidente da Comissão Justiça e Paz de São Paulo, ele é membro do Conselho de Ética do Sindicato de Jornalistas, ele foi líder estudantil em 63, 66, e foi como vice-presidente da UESP, foi um dos reestruturadores do movimento estudantil em São Paulo e em todo o Brasil, sendo articulador do primeiro congresso da UNE após o golpe, presidente da União Estadual dos Estudantes de 65 a 66, participou do TUCA em 66 e 67, é advogado de perseguidos políticos daquela época, inclusive estudantes presos em Biúna em 68. Ele é integrante do Movimento Brasileiro pela Anistia, integrou campanha pelas diretas, integrou campanha contra a censura, movimento pela ética na política, e com a queda do Collor foi convidado a assumir a Delegacia do Trabalho do Estado de São Paulo, pelo ministro Walter Barelli, articulou a marcha contra o trabalho infantil que percorreu todo o Estado de São Paulo, as campanhas pela segurança do trabalho, pela integração dos portadores de deficiência no mercado, e foi presidente do CONDEP, Conselho Estadual da Pessoa Humana, na década de 90, e ele é indicado pelas entidades dos direitos humanos, foi ouvidor das polícias do Estado de São Paulo por 2 mandatos, de 2007 a 2008, 2008 e 2009, além da presidente CJP, atualmente integrante do Comitê pela Comissão da Verdade pela Preservação das Florestas e Desenvolvimento Sustentável. É uma pessoa... Eu tenho uma amiga que vem. Ai, Deus, acabei de esquecer. Essa instituição, e que tenha, dentro desse coração, dentro dessa mente brilhante, esta conduta pela vida, como eu disse, né, a gente vem aqui não é por acaso, a gente vem para fazer muito pelos outros. Este homem e aquela mulher, né, ajudaram e muito as pessoas que no momento difícil de suas vidas estiveram impossibilitadas, presas, torturadas, enfim, nós devemos muito aquilo, nós temos que conservar o primeiro. Eles vieram antes, e hoje sabem que é um dia muito especial. Então, está aqui meu carinho, meu agradecimento. Cansar vocês, pelo menos ser breve, porque eu acho que o Funari tem muito mais a nos dar. Em função, não só da sua atuação como pessoa humana, mas principalmente na Delegacia Regional do Trabalho aqui de São Paulo, que ele imprimiu uma marca própria, uma compatibilidade, e pela primeira vez a gente viu na história aqui da luta dos trabalhadores aqui do Brasil, realmente algo se encaminhar em favor do trabalhador. Caravanas, inspeções. Então, eu vou deixar que ele fale, que ele tem muito mais a acontecer. Eu vou fazer apenas algumas ponderações assim com vocês. E vou me lembrar de um fato. Eu sou da Comissão de Ética do Sindicato de Jornalistas, que é uma comissão, assim, que tem assim, representantes da OAB, da Comissão de Justiça e Paz, como no caso dele, eu que sou jornalista, tem o Fábio Cido, que é o diretor daqui do Jornal São Paulo, era o cara da comunicação, tem a OAB, através do Dr. Lúcio França, tem a UBE, União Brasileira de Escritores, representada pelo Diego Jorge, que está aqui conosco. Então, é um
desejo para vocês e todo o sucesso do mundo. Que vocês brilhem na produção que vocês estão agora, né, se regulamentando para exercer. Pessoal, em primeiro lugar, eu agradecer o convite e dizer o seguinte: então não foi de graça. Quando se fala em ética e cidadania, eu esqueci de trazer um livro do Betinho, Herto José de Souza, um livro sobre ética e cidadania, e deixou pouca coisa escrita, tem outros que são os escritos indignados, mas ele trata do assunto de uma maneira que eu vou citar na minha exposição. Ética e cidadania. Então vamos começar. Cidadania. Cidadania existe desde a época dos gregos, dos romanos, cidadão romano. Cidadania significava privilégio. Quem era cidadão? Era um extrato de pessoas que poderiam, que tinham direitos. Podia votar, podia ser eleito, podia opinar, etc. Mesmo depois, com o feudalismo, mudou para nobre, mas quem era o cidadão? Os nobres. Isso fez com que, com a Revolução Francesa, surgisse um outro tipo de cidadania, que tem como fundamental o seguinte: é um direito de todos, é um direito humano. Deixou de ser um privilégio de classe para ser alguma coisa extensiva a todos. Quanto à ética, eu quero começar com uma citação de Humberto Eco. Humberto Eco diz o seguinte: quando o outro entra em cena, surge a ética. Ele sintetizou muito bem a questão da ética, que liga também a cidadania. Eu tomei a liberdade de corrigir algumas coisas a respeito da ética. E então, até porque eu trouxe aqui, que eu acho fundamental, muitos de vocês já conhecem, mas é a posição do Stanislavski, que se preocupou muito com essa questão. Na realidade, é o próprio fundamento, está dentro da atividade do ator. A questão ética é necessária em qualquer área de conhecimento. Mas quando falamos de teatro, sabemos que sua matéria-prima é o próprio homem, concluímos que sem ética não há relações verdadeiras. Encontrar-se no outro a saber que na multiplicidade das diferenças é que está a riqueza da humanidade. E respeitá-la é amar-se a si mesmo. Não negamos que os dons de todo tipo, muitas vezes preciosos, abrem caminho na produção dramática contemporânea. São febrilmente esbajados, dispersados, desperdiçados por falta de orientação, de disciplina, por falta de seriedade e, sobretudo, de honestidade. Então, essa questão ética, talvez, coloca dentro do próprio trabalho do ator, o trabalho profissional do teatro, no sentido amplo. Eu selecionei do livro dele, Manual do Autor, algumas frases. Elemento que contribui para promover o estado dramático e estimula a criação, eu poderia chamá-lo de ética. O ator precisa de ordem, disciplina e um código de ética. Não apenas para as circunstâncias gerais do seu trabalho, mas também especialmente para atingir seus objetivos artísticos. Um ator está sempre sob os olhos do público, exibindo seus melhores atributos, recebendo ovações, aceitando elogios extravagantes, lendo críticas pródigas e louvores, e tudo isso provoca no ator uma ânsia incontrolável de ter sua vaidade pessoal constantemente estimulada. Mas se ele restringir-se a esse tipo de incentivo, estará sujeito a decair e tornar-se banal.
Uma pessoa séria não se deixaria entreter muito tempo por esse tipo de vida. Mas uma pessoa medíocre deixa-se fascinar, corrompe-se e acaba sendo destruída por ele. Eis porque, em nosso mundo de teatro, devemos ser capazes de nos manter sempre sob controle. Sua conduta deve ser norteada pelo seguinte princípio: amem a arte em vocês, e não vocês da arte. Então, isso significa que o ator deve desenvolver um código de ética próprio dentro de qualquer trabalho para que os encontros artísticos possam ser mais valorizados e produtivos. Se pensarmos em nossa arte com mais responsabilidade, poderemos atingir uma plateia maior e assumir o nosso papel transformador de pessoas que influenciam muitas outras através de sua exposição pública. Outra coisa que é fundamental é a valorização do papel da produção. São necessárias produções que atendam e respeitem as necessidades reais dos atores, dando condições para que o trabalho possa ser desenvolvido da melhor forma possível. Produções que sejam efetivamente profissionais. E por isso devemos considerar e questionar as relações financeiras e de mercado. Quanto mais consciência tivermos da sociedade em que vivemos, da nossa função pública, aumentando a nossa compreensão do mundo, conseguiremos, de fato, exercer essa atividade, que é tão nobre. Voltando à questão de ética e cidadania, então, para vocês que já estão ou estão iniciando isso, porque a questão da ética é fundamental, está dentro. Se você ser verdadeiro como mas eu acho que não é só do ator, é de cada um de nós. Quanto mais a gente for verdadeiro nos nossos papéis que nós cumprimos da vida, independentemente de ser ator, a gente é filho, irmão, pais, colega, ator, tem atividade profissional, nós temos vários papéis. E tem, eu acho que tem um grande segredo, eu acho o segredo do sucesso, e a gente está bem com a gente próprio. Tem aquele nosso controle ético dentro de nós. Isso tem importância e não é separada da questão da cidadania. A importância que a ética que você constrói é uma construção histórica do homem e dessa relação que ele tem com a sociedade. E nós chegamos a um ponto de criar, de recriar, tentar construir a chamada democracia. Para quem viveu numa ditadura, sabe, e para quem sabe da importância que tem a liberdade. Diz o Betinho que a democracia é uma utopia, tem que ser perseguida. E é muito importante que ela fique lá, como sendo um objetivo a ser alcançado. E ele amplia a liberdade, igualdade, fraternidade e revolução francesa, que seriam os três pilares que precisam ser construídos ao mesmo tempo para você conquistar a democracia. Ele acrescenta participação e diversidade. Cinco pilares. Esses cinco pilares, para serem construídos, para que se torne uma democracia, tem que ser equilibrados. Na nossa história do Brasil, a gente, pós-ditadura, a gente fez crescer o pilar da liberdade. O pilar da igualdade, nem tanto, ainda está lá embaixo. A fraternidade, quando a gente vê o que aconteceu no Japão, que desastre que aconteceu no Japão, o comportamento social das pessoas, lá não teve nenhuma invasão das casas que foram abandonadas. Pelo contrário, as pessoas se organizaram para cada um ter a sua opinião, para poder fazer com que ninguém morresse de fome. A gente nota como a nosso pilar da fraternidade está baixo.
Porque fraternidade não é esmola, é considerar outro irmão. A questão da diversidade, o respeito à diversidade, a importância que se tem, que isso é uma riqueza, que ajuda a construir a democracia mesmo. Não só respeita, não, mas valoriza, bebe das fontes que essa diversidade nos proporciona. Agora vem a participação. E a participação é fundamental. E quem tem uma função que é pública, que atinge milhares e milhares de pessoas, tem que ter noção dessa importância. Noção dele ser verdadeiro. E para transmitir, que isso se transmite é uma coisa que ninguém pode declarar, mas transmite. Quando o ator consegue ser verdadeiro, ser igual, interpretando, é de uma força assim, de uma... ótima, maravilhosa. Eu queria dizer terrível, mas não sentido. Não é? Então é uma coisa, uma responsabilidade muito grande. Então, gente, eu queria terminar citando de novo Stanislavski. Se o teatro não puder enobrecê-lo, segue! Então eu vou instalar aqui a Assembleia Geral Extraordinária com um único ponto de pauta, naturalmente. Naturalmente porque não houve, se tivesse, para que nós possamos cumprir, né, o requisito importante do processo de capacitação profissional dos artistas internos. Então, antes de instalar, eu pergunto se todos sabem bem o significado de uma assembleia, o peso de um voto. Sabem o significado? Também pergunto se vocês estão devidamente esclarecidos sobre este tema que nós vamos colocar em votação. Todo mundo está, naturalmente, em seu pleno juízo. Hoje é quinta-feira, dia 4, né? Dia 4 de ano de 2011. E está tudo bem, está tudo bem. Então a gente sabe qual é o lado do coração, é esquerdo, tá bom. Isso aí já é o bastante. Podemos colocar de uma forma geral que nós estamos no plano juízo, né? E o último seria assim, se vocês não foram aqui colocados, alguém chegou, sabe aquelas coisas do conchavo? Houve esses esquemas, assim, houve isso? Não. Ótimo, então vamos dar continuidade a esse procedimento. Instalada está a Assembleia Geral Extraordinária com um ponto de pauta que é o seguinte, o único: se vocês querem ou não querem que a presidente assine os atestados de capacitação profissional. Então eu vou encaminhar, no processo de encaminhar, eu vou colocar, né? E ninguém falou nada, por favor. Quem for favorável que a presidente assine o atestado de capacitação profissional, levante o braço. Por unanimidade. Então a presidente falou, né, essa deliberação e já assumiu. Então eu já aproveitei para também fazer a assinatura do nosso seminário de ética, né? E agora vamos então fazer a leitura, Ricardo, rapidamente. Tudo rapidamente. Eu preciso de 4 voluntários. E ninguém aplaude, a gente... Então, esse aqui é o Código de Ética Profissional dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversão. Esse texto ele foi aprovado no CETATED, que é um congresso estadual de trabalhadores e artistas. E ele esteve no primeiro CETATED. O funcionário esteve em todos os aspectos, em todos os lugares, né? Na verdade, o currículo dele era esse aqui, ó. Mas a gente achou melhor não coube. Então vamos aos colegas que vão ler o nosso Código de Ética, por gentileza. Conceituação geral. É fundamental que o serviço profissional seja prestado de modo fiel e honesto.
tanto para os interessados como para a coletividade, e que venha a contribuir, sempre possível, para o desenvolvimento dos trabalhos dos artistas e técnicos, bem como das demais funções em que se desdobram as atividades artísticas e espetáculos e diversões do Estado de São Paulo. A profissão artística em suas diversas modalidades, bem como as demais funções em que se desdobram, favorecem o progresso da humanidade. Cabe ao profissional que se dedica ao mundo artístico exercer a profissão com exata compreensão de sua responsabilidade, defendendo os interesses que lhes são confiados, atento aos direitos da coletividade, zelando pela distribuição e prestígio do grupo profissional a que pertence. É essencial que zele pelo aperfeiçoamento profissional, com espírito crítico em relação aos seus próprios conhecimentos e mente aberta para as realizações de prática tecnológica. Seu modo de proceder deve visar o desenvolvimento do país como nação soberana e, frente aos colegas e contratantes de seus serviços, considerá-los como semelhantes a si próprios. Esse trabalho proporciona aos profissionais do meio artístico certos privilégios, exige, com maior razão para o exercício de seu mistério, uma conduta moral e ética que satisfaça ao mais alto padrão de dignidade, equilíbrio e consciência, como indivíduo e como integrante do grupo profissional a que pertence. Diretrizes. Procedimento devido. O artista, técnico e as demais funções que se desdobram às atividades artísticas devem adotar os seguintes princípios: instruir-se permanentemente, impulsionar a difusão de sua profissão, apoiar as associações e sindicatos de classe, proceder com dignidade e distinção, ajudar a coletividade na compreensão justa dos assuntos de interesse público, manter elevado o prestígio de sua profissão, examinar criteriosamente sua possibilidade de desempenho satisfatório na função ou cargo de direção que pleiteie ou aceite, estimular os jovens profissionais e colaborar espontaneamente com a ação fiscalizadora do sindicato. Procedimento indevido. O artista, técnico e as demais funções que se desdobram às atividades artísticas não devem adotar os seguintes princípios: usar a sua posição para coagir a opinião de colega de profissão ou subordinado, cometer nem contribuir para que se cometa injustiça contra colega de profissão ou subordinado, aceitar acumulação de atividades remuneradas que, em virtude do mercado de trabalho profissional, venha em prejuízo dos jovens colegas ou de colegas em desemprego, efetuar o acobertamento profissional ou aceitar qualquer forma que o permita, praticar concorrência desleal aos colegas, empregar qualificação indevida para si ou para outrem, ser conveniente de qualquer forma com o exercício ilegal da profissão, usufruir concepção ou estudo alheio sem fazer referência ao autor, usufruir projetos ou roteiros de outrem sem autorização, procurar atingir qualquer posição agindo deslealmente, divulgar informações sobre trabalho ou estudos do contratante do seu serviço, a menos que autorizado por ele, e proceder antes, durante e após o processo eleitoral ou em assembleia de maneira contrária aos bons costumes, ofensiva ou ainda que tumultue o evento. 3. O profissional em exercício. 1. Quanto à atuação profissional. Deve ser efetivo o exercício da atividade profissional de acordo com o contrato do trabalho, desde que por prazo indeterminado. Durante a vigência do contrato de trabalho por prazo determinado ou nota contratual, e, em não havendo prejuízo da qualidade dos serviços, poderá o profissional desempenhar outros trabalhos, desde que não haja conflito de horário ou cláusula de exclusividade que impeça de desenvolver seu trabalho semelhante ou análogo. Quanto à remuneração, não pode aceitar remuneração inferior àquela definida em lei ou em termos que dela decorram. 2. Não deve aceitar remuneração inferior à estipulada pelos órgãos de classe. 3. Na qualidade de profissional artístico. Na vigência do contrato de trabalho, não deve divulgar dados caracterizados como confidenciais pelo contratante de seus serviços, salvo se autorizado. Deve informar ao seu contratante qualquer ligação ou interesse comercial que possua e que possa influir no serviço que presta. 3. Não deve aceitar de terceiros comissão, desconto ou outra vantagem, diretas ou indiretas, relacionadas com a atividade que está prestando ao seu contratante. 4. Como membro da coletividade. O profissional, como habitante da cidade, artista ou técnico, não deve apresentar como seu currículo ou título que não tem, recusar-se a opinar em matéria de sua especialidade
quando se tratar de assunto de interesse da coletividade. Criticar em forma injuriosa qualquer outro profissional. Quarta, sanções aplicáveis. Contra as faltas cometidas no exercício profissional e descritas no capítulo 3, poderão ser aplicadas pelo Sindicato de Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões no Estado de São Paulo, com o Ministério do Trabalho para aplicação de suspensão do exercício profissional, variáveis de 1 mês a 1 ano, assegurando-se seu pleno direito de defesa. Das sanções caberá recursos ao Conselho de Ética e Disciplina, que expedirá normas processuais cabíveis. No caso de atos antiéticos praticados em eleições e assembleias, fica proibido de votar e ser votado, tanto no processo eleitoral, em que praticou a má conduta, como no próprio processo eleitoral a ser realizado. E no caso de assembleia, poderá ser retirado imediatamente do recinto. Tudo isso sem prejuízo das demais sanções previstas no Código de Ética, bem como das demais sanções legais e previstas em normas estatuárias. Não, estatuárias. Eu juro, nesta data, 4 de agosto de 2011, na sede do Sindicato dos Artistas em São Paulo, na presença da Denise Fon, do Dr. Antônio Funari Filho, do Mauro, que é o presidente da nossa central, na presença de todos os colegas aqui funcionários, cumprir fielmente todas as questões e itens necessários à minha profissionalização, me comprometo a ter virtudes com os colegas, com os produtores, com a arte em geral, para que eu tenha uma boa finalidade, e um resultado satisfatório, compatível com a arte que produzo. Vou manter fielmente paz, justiça, igualdade, lealdade, compromissos necessários para que eu possa desenvolver meu trabalho na coletividade. E após esses compromissos, fielmente, vou trabalhar para que aconteça. Desejo sucesso, saúde, alegria, uma vida melhor, um mundo melhor, um país melhor, para que minha arte seja plena. Motivo então que por mérito próprio fiz jus a este compromisso que estou recebendo na capacitação profissional e vou ser fiel a ele. Porque a partir desse instante estou regulamentado e sou um profissional! E agora vamos distribuir então, e eu peço, né? Eu deixei meu óculos aí, Pedro Urize, Maria Alves. Muito obrigado. Fred José, Nilda Dantas, Maria Alves. Oh, Maria. Não, Maria. Nilda Dantas, Patrícia Reis. Obrigada.
Parabéns. Leandro Negri. Magrão. Magrão é o... Cadê o Magrão? Só tá Magrão. Leandro. Parabéns. Aqui. Ah, desculpa, ela. Juliana Gaião. Marta Emília Anselmão. Parabéns, hein? Obrigada. Márcio Diniz. Michel Ferreira. Juliana Stenovic. Bruna Fasoli. Renato Jardim. Paloma Carvalho. Marcos Duque. Wagner Gaspar. Luiz Amorim. Andressa Viana. DJs Vinícius. Cíntia Constantino. Gustavo Merig. André Kirmay. Aline Leonello. Lucas Camargo. Carolina Nagayoshi. Luana Levi. Priscila Galvão. Harold José. William Matias de Oliveira. Luiz Vassal. Obrigado. Danarco. Lúcia Cavaleiro. Tati Lopes. Tiago Nascimento. Carolina Splendori. Guilherme Adorno. Cristiane Rossetto. Marcos Fávero. Fernanda Faveron. Thales Cristóvão. Fábio Leandro C. Teixeira. Sérgio Funari. Érica Franco. É verdade que é parente? É parente. Já falei para o senhor. Uma vez que o parente de você. Não é? Exatamente, já falamos da Érica Franco e Priscila Oliva. O nosso companheiro aqui já esteve nessa luta quando vocês levaram o atestado lá para o Ministério do Trabalho, ele que assinava. E hoje, né, doutor Funari? Então você conheceu todo o nosso procedimento, já sabia, né? O processo. Ah, quem não recebeu deve estar lá deve estar lá. Então quem não recebeu. E que nós estamos aqui para atendê-los e que tenham todos, né, uma boa vida profissional, com todas essas questões que muito bem o Funari levantou sobre o, né? De questões que analisem importantes para que a gente mostre para o nosso objetivo. Crianças, beijo grande para vocês, muito obrigada, muita paz e, como sempre, obrigada. Tá bom? Obrigada.